Solicito, boa noite a todos, solicito o vereador Wellington Silva para compor a mesa para assumir a primeira secretaria. E faço chamado dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Amarildo Araújo. Presente. Vereador Celso Andreon. Presente. Vereador Claudemir Souza. Vereador Erildo de Nadai. Vereador Ilma Crisóstomo. Vereador Itamar Alves Freire. Vereador Jaqueline Moraes da Silva. Vereador Joel Perovano. Vereador Juscelino Miguel. Vereador José do Miguel. Vereador Messias Donato. Vereador Marcos Bruno. Vereador Zé Lopes de Faria. Vereador Pedro Henrique da Silva. Vereador Roberto Amorim. Vereador Rob Schaefer. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Wellington Silva presente. Vereador Jorjão. Havendo número legal, em nome de Deus, do projeto de sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do livro bíblico. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 20ª sessão ordinária no exercício legislativo de 2014, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 4 de agosto de 2014. Às 18 horas do dia 4 de agosto de 2014, no plenário Vicente Santoro Fantini, situado ao BR-262, quilômetro 3,5, em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo. Sob a presidente do vereador Marcos Bruno, primeiro secretário. Correção da presidência. Primeiro secretário, vereador Juscelino Miguel. Segundo secretário, Rob Schaefer. Procedeu a chamada para verificação de quórum e abertura dos trabalhos com a presença dos vereadores Amarildo Araújo, Ângelo César Lucas, Celso Andreon, Claudemir Souza, Erildo Nadai, Ilma Crisóstomo, Itamar Alves, Jaqueline Moraes, Zé Miguel, Juscelino Miguel, José Antônio Pereira Caldo, Zé Miguel, Manel Messias, Marcos Bruno, professor Marcos Bruno, Oséias Lopes Faria, Pedro Henrique da Silva, seu Pedro, Roberto Amorim, Rob Schaefer, Sérgio Camilo e Wellington Silva. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus e solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura da Bíblia, Isaías 64, versículo 5. Em seguida, foi solicitada a leitura do expediente do dia que constou o projeto de lei PMC 04-2014, projeto de lei CMC 176-175-2014, da vereadora Ilma Crisóstomo, projeto de lei CMC 174-2014, vereador José Pereira Caldas. Projeto de lei CMC 138, 139, 140, 141, 142, 143, do vereador Messias Donato. Todos os processos foram encaminhados para suas devidas comissões. Requerimento 062 de 2014, vereador Celso Andreon. Moção 051 de 2014, do vereador Erildo de Nadai. Indicações 703, 704, 705, 734, do vereador Erildo de Nadai. Indicação 769, 771, 2014, vereador Ilma Crisóstomo. Indicação 656, 2014, vereador Jaqueline Moraes. Indicação 98, 99, 100, 101, 102, 2014, vereador Antônio Pereira Caldas. Indicação 735, 2014, do vereador Messias Donato. Indicações 755, 756, 757, 758, 759, 2014, vereador Roberto Amorim. Indicação 736, 2014, vereador Rob Schaefer. Indicações 654, 655, 662, 663, 664, 2014, vereador Sérgio Camilo. Essas proposições foram encaminhadas para a ordem do dia pelo senhor presidente. Encerrado o expediente do dia, o senhor presidente anunciou a ordem dos oradores e concedeu a palavra aos vereadores devidamente inscritos. Fizeram uso da palavra vereador seu Pedro, Oséias Lopes, Celso Andreon e Ilma Crisóstomo.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a todos para a próxima sessão extraordinária, em horário regimental, encerrou a sessão em nome de Deus. Para constar, Lília Cristina da Silva, relatora da ata do plenário, lavrou a presente que, após lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada pelo presidente, primeiro e segundo secretário da mesa diretora. Coloco a ata em discussão. Não havendo em votação, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Processo 3078-2014, mensais 075. Veto total por conter vício de ilegalidade do autógrafo 081-2014, correspondente ao projeto de lei 070-2014, que autoriza o Poder Executivo instituir o programa de higiene bucal Sorriso Feliz, destinado aos alunos da rede pública de ensino do município de Cariacica. Encaminho à Comissão de Justiça. Mensais 077-2014, veto total por conter vício de ilegalidade na criação pela Câmara Municipal de autógrafo 071-2014, correspondente ao projeto de lei 274-2013, que dispôs sobre a criação de Conselho Municipal de Combate à Pedofilia. Encaminha à Comissão de Justiça. Mensais 076-2014, veto parcial, artigo 8º e seus parágrafos, de autógrafo 079-2014, correspondente ao projeto de lei 132-2014, que dispôs sobre a criação do projeto Cidade Limpa. Encaminha à Comissão de Justiça. Projeto de lei executivo. Projeto de lei 035-2014, reabre por 30 dias o prazo de vigência do Programa de Recuperação Fiscal, Refins, instituído pela Lei 5.205/2014. Encaminha à Comissão de Justiça e Comissão de Finanças. Projeto de lei 032/2014, autoria executiva a proceder retificação da área onde funciona o Fórum de Cariacica, doada pelo município ao Poder Judiciário do Estado, através da Lei 3.212 de 96. Encaminha à Comissão de Justiça. Projeto de lei legislativo. Vereador Claudemir Souza, projeto de lei 217/2014, dispôs sobre o sistema de acompanhamento durante o trabalho de pré-parto, parto e pós-parto no município de Cariacica. Encaminha à Comissão de Justiça e Comissão de Saúde. Dispõe o projeto de lei 218/2014, dispôs sobre a instalação de sinal sonoro nos semáforos para atender aos portadores de deficiência visual no município de Cariacica. Encaminha à Comissão de Justiça e Comissão de Saúde. Vereador Rob Schaefer, projeto de lei 216/2014, acrescenta o artigo 407-A na Lei número 546, de 27 de agosto de 1971, que institui o Código de Obra e Postura no município de Cariacica. Encaminha à Comissão de Justiça e à Comissão de Obra. Moções. Moções de congratulação, CMC 095/2014. Moção de congratulação aos jovens do vereador Wellington Silva, jovem adventista, querigma, pelo brilhante desfile apresentado em comemoração de 7 de setembro. Encaminho à ordem do dia. Moção de congratulação 096/2014. Moção de congratulação da Escola Adventista de Campo Grande, pelo brilhante desfile apresentado em comemoração de 7 de setembro. Encaminho à ordem do dia. Moções. Vereador Erildo Denadai. Moção 062. Concede voto e congratulação. Gostaria de pedir para ler. São 32 moções. São tudo diferentes? São diferentes. Então tá. Moção 062/2014. Concede voto e congratulações Eleonísio de Souza Soriano pelo projeto cultural Circo e Preservação nas Escolas, Eco Espetacular,
e obtenção de recurso pela Lei João Bananeira de incentivo à cultura no município de Cariacica. Adriana Clemente da Rocha. Juplin Jones Moreira Rodrigues. Marcos José Bubaque. Sandra Ter Nascimento. Renata Rosa Eister. Zelina Beger. Adonias Baldan. Juliana Gama de Souza. Jarlas Bianca de Amâncio. Rosa Ângela Cota. Ernesto José M. Caetano. Itagiba Cardoso Ferreira. Ronaldo Seliman Falgueto. Rapaz, tá no nome, hein? Marília Tavares da Silva. Valesca Smith. Clóvis Suzano. Associação Amor e Vida. Luiz Carlos da Silva. Serli Codeco. Carlos Antônio Salsim. Benedito José Simão. Alexandra dos Santos. Sandro de Souza Gomes. Patrícia Almeida Soares. Leonardo de Oliveira Nunes. Leandro Peco Nunes. Carlos Alberto Batista. Karine Bonfim dos Santos. Arildo Rodrigues Rocha. Luiz Rafael Alves Nunes. Hipólito Alves da Silva. Diego Carvalho. Encaminho a ordem do dia. Gostaria de convocar o vereador Celso Adrion para secretariar aqui a mesa. Indicações. Informar o senhor vereador que está aberto a ordem dos oradores. Indicações. Vereador Amarildo Araújo. Indicação 1019. Aplicação de Revissol em toda a extensão da rua Aracaju, no bairro Colina. Vereador Claudemir Bi. Indicação 810. Pavimentação e drenagem da rua Rosa Bernardo, bairro Vila Isabel. Encaminha a ordem do dia. Indicação 811. Pavimentação e drenagem na rua Matilde Vieira, bairro Vila Isabel. Encaminha a ordem do dia. Indicação 812/2014. Pavimentação e drenagem da rua Getúlio Vargas, bairro Vila Isabel. Encaminha a ordem do dia. Indicação 803/2014. Pavimentação e drenagem da rua Pedro Medeiros, bairro Vila Isabel. Encaminha a ordem do dia. Indicação 814/2014. Pavimentação e drenagem da rua Lourenço Campos, bairro Vila Isabel. Encaminha a ordem do dia. Vereador Erildo Denadai. Indicação 1130. Limpeza e capina de Campo de Palmeiras, na rua 128, bairro Nova Rosa da Penha. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1131/2014. Instale 3 refletores com temporizador no campo de futebol, na rua Nova Valverde, bairro Nova Valverde. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1132/2014. Sinalize a rampa de acessibilidade da Unidade de Saúde Paiva, bairro São Geraldo. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1133. Capina e tapa-buraco na rua da comunidade, bairro Rosa da Penha. Encaminho a ordem do dia. Vereador Itamar Freire. Indicação 1110. Implantação de lombada na rua 24, bairro Nova Rosa da Penha 1. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1111. Implantação de lombada na rua 16, no bairro Nova Rosa da Penha 1. Encaminho a ordem do dia. Vereador Zé do Miguel. Indicação 143/2014. Implantação de 5 postes com luminária completas na rua Baixo Gondô, bairro Porto Novo. Encaminho a ordem do dia. Indicação 144/2014. Operação tapa-buraco na rua São Luís, bairro Itanguá. Encaminho a ordem do dia. Indicação 145/2014. Patrulhamento na rua Robério Dias, bairro Rio Branco. Encaminho a ordem do dia. Patrulhamento por Robério Dias, bairro Rio Branco.
Encaminho a ordem do dia. Indicação 155/2014. Instalação de 11 manilhas de 20 na Rua América, bairro Alto Laje. Encaminho a ordem do dia. Indicação 156/2014. Mutirão de limpeza nas principais ruas do bairro Rio Branco. Encaminho a ordem do dia. Vereador Zé Lopes de Farias. Indicação 1010/2014. Manilhamento ou canalização dos valões que passam pelo bairro Jardim Botânico, Rio Marinho, Nelson Ramos 1 e Nelson Ramos 2. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1039/2014. 1037. Patrulhamento e aplicação de revisol na Rua Pinheiro, bairro Padre Gabriel. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1039/2014. Patrulhamento e aplicação de revisol na Avenida Padre Gabriel, bairro Padre Gabriel. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1038/2014. Patrulhamento e aplicação de revisol na Rua Nossa Senhora da Penha, bairro Padre Gabriel. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1040. Patrulhamento e aplicação de revisol na Rua Escrava Anastácia, bairro Padre Gabriel. Encaminho a ordem do dia. Vereador Robson Schaefer. Indicação 1106. Realização de limpeza pública com capina e varrição em toda a extensão na Rua Clarice Alves Ribeiro, bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1017/2014. Realização de limpeza pública com retirada de acúmulo de lixo em toda a extensão da Rua Pauliceia e São Jorge, bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Indicação 1018. Troca de manilhamento da rede de esgoto na Rua Santa Clara, bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Vereador Sérgio Camilo. Indicação 961. Limpeza, capina e pintura de meio fio na Rua Santa Terezinha, bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Indicação 962/2014. Limpeza, capina e pintura de meio fio na Rua Lúcia Silva Simões, bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Indicação 963/2014. Limpeza, capina e pintura de meio fio na Rua Gentil Nascimento, bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Indicação 964. Limpeza, capina e pintura de meio fio na Rua Beco Oliveira, bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Indicação 965/2014. Limpeza, capina e pintura de meio fio na Rua Antário Filho, bairro Oriente. Encaminho a ordem do dia. Iniciaremos agora a hora dos oradores. Com a palavra o senhor Erildo Denadai, do PT. Eu gostaria inicialmente de saudar a mesa, em nome do nosso presidente em exercício, Amarildo Araújo, saudar os nobres vereadores, o público presente e quem nos acompanha pela TV Web. E dizer a vocês que eu me inscrevi, Jorjão, nessa hora do orador, porque nós protocolamos nessa Casa de Leis 33 moções, né, de congratulação aos artistas, pessoas contempladas neste ano pela Lei João Bananeira. E a moção, ela é votada na quarta-feira. Mas eu gostaria, Wellington, que essa mesa e os nobres vereadores aprovasse a moção na quarta-feira, mas como hoje eu tenho um tempinho maior, e quarta-feira são 3 minutos apenas, José, então eu queria primeiro agradecer a presença de alguns artistas que estão aqui presentes, né? E dizer para vocês que a nossa concepção de cultura, ela caminha numa definição que eu considero assim extremamente interessante, feita pelo Betinho, né? O Betinho fala o seguinte: um país não muda pela sua economia,
sua política e nem mesmo sua ciência. Um país muda, sim, pela sua cultura. Então, na realidade, vocês que se inscreveram na lei, né, essa é uma lei extremamente importante para o nosso município, porque ela é de 2009, né? E esta lei, ela tem possibilitado que os artistas locais, já que são pessoas que residem no município, né, não é uma lei aberta ainda, né, para outros municípios, e esses artistas, desde 2009, que estão sendo contemplados, que vêm publicando a sua produção cultural. E eu estou como vereador representante no Conselho Municipal de Cultura. E nesse conselho eu tenho procurado legislar a partir da concepção que eu tenho de mandato. Nosso mandato é um mandato compartilhado, então nós buscamos compartilhar nos espaços onde nós estamos inseridos e nos eixos que nós elegemos para o mandato, e a cultura, Ilma, tem esse eixo como prioridade, assim como a educação, o meio ambiente, né, e outras políticas públicas que nós estamos desenvolvendo no mandato. Mas eu dediquei muito, tenho me dedicado muito, Zelina, à questão da cultura. E dentro da cultura, nós apresentamos alguns projetos, e eu fico assim, Celso Andreão, extremamente feliz, Messias, porque em 1 ano e meio de mandato, e eu que participei, né, de 2 eleições, ganhei na terceira, em 1 ano e meio de mandato nós conseguimos já concretizar, com o apoio dessa Casa de Leis, com o apoio do Executivo Municipal, nós conseguimos concretizar algumas leis importantes para a cultura. Eu vou enumerá-las, que é importante que vocês tenham conhecimento e que possam acompanhar não só a elaboração da lei e a concretização da lei, mas a sua efetividade, né? A primeira lei que nós fizemos e que atinge diretamente a classe cultural é a Lei 4.991. Esta lei, o que diz esta lei? Todo evento de caráter cultural, artístico, esportivo, científico e de lazer, os profissionais da educação vão pagar metade do valor do ingresso. Então, essa lei ela já está em vigor nos espaços que nós temos em Cariacica, no shopping, que agora é com o cinema, no Kleber Andrade, na Arena Cicobi, na Boa Vista, né? Tá aqui meu amigo José Carlos, né? A Boa Vista também, Matrix House, qualquer espaço que promova esse tipo de evento, esses profissionais vão pagar metade do valor. E este ano, com a anuência dessa Casa de Leis, nós aprovamos a Lei 5.217, que estendeu para todos os profissionais que estão inseridos no ambiente escolar, desde o porteiro, a merendeira, o auxiliar de serviços gerais, diretor, agente administrativo, auxiliar administrativo, todos eles foram contemplados pela lei. Já tive uma conversa com o responsável por essa área, né, do shopping Mochuara, e é uma maneira de incentivar a presença dessas pessoas nesses espaços, né? E vai motivar a pessoa a participar mais, né, e multiplicar isso no espaço escolar, já que a escola não é apenas um ambiente voltado para os profissionais que lidam diretamente com conhecimento, mas todos fazem parte, né, direto ou indiretamente, da formação do cidadão que está ali, né, como aluno no espaço escolar. Uma outra lei que já foi colocada em prática este ano, autoriza o Executivo a instituir a Mostra de Arte e Cultura de Cariacica. Qual é a concepção dessa lei? Que uma semana os artistas da terra tivessem um espaço com toda a estrutura, como tiveram esse ano, para apresentar os seus trabalhos. Então, eu fiquei muito feliz que essa lei ela foi colocada já em prática este ano. Uma outra lei que nós também essa casa aprovou e virou lei é a Lei 5.061. A 5.033 é da Mostra de Arte e Cultura. A 5.061
dispõe sobre o Programa Permanente de Registro, Proteção e Conservação do Patrimônio Imaterial de Cariacica, que inclusive tem um contemplado na João Bananeira que vai fazer um trabalho nesse sentido, registrar o patrimônio imaterial. Uma outra lei, e essa lei eu tive a notícia hoje da sua publicação, e eu lutei muito para que esse projeto Itamar passasse pelas comissões. Quero agradecer aqui as pessoas da Comissão de Finanças, de Justiça, né, que foram pessoas importantes, porque sem essas pessoas, essas leis, Juliana, não iria para lugar algum, né? E eu tive a notícia hoje de uma lei que eu considero muito importante, que é o seguinte: institui incentivo aos artistas locais através de eventos e shows de grande impacto social realizados no espaço territorial do município, proporcionando aos artistas cariaciquenses mais visibilidade. Em outras palavras, um artista internacional ou estadual ou fora do município, né, uma atração nacional ou internacional ou estadual, ele sendo contratado pela prefeitura, o artista local vai ter o seu espaço com um palco na mesma qualidade e vai ter um incentivo. E essa lei diz o seguinte: até R$50 mil que você pagar um artista, 15% você tem que destinar ao artista local. Isso é lei, tá? Esta lei é a lei 5.261. 5.261. E o artista que receber acima de 50 mil, né, fora do município, 10% desse valor será destinado ao artista local. Não é um artista apenas, não. O Conselho de Cultura tem todos os critérios da lei e vai definir, né, o valor, né, de acordo com o que vai ser pago ao artista de fora, e vai criar toda a estrutura para que o artista da terra tenha condições de se apresentar numa estrutura, né, viável e ao nível da sua produção cultural. E, além disso, nós está tramitando nessa Casa de Leis o projeto de lei número 10, que dispõe sobre a criação do Programa Permanente de Registro, Proteção e Conservação do Patrimônio Material. Nós não temos ainda uma lei que fala sobre o registro do patrimônio material. Então, Elionísio, esta lei, patrimônio material, já foi aprovada, falta agora ser transformado, quer dizer, esse projeto, desculpa, já foi aprovado, falta agora ser transformado em lei. E nós temos ainda, tramitando, mais 3 projetos voltados para a cultura. O projeto, mais 2 projetos, que institui a Academia de Letras, Artes e Ofícios de Cariacica. Esse é um projeto também, Zelina, que surgiu de um debate do Conselho de Cultura. Nós fizemos o projeto, está tramitando, Jorjão, um projeto que cria a Academia de Artes, Ofícios de Cariacica. E o interessante é que as pessoas, nós divulgamos essa ideia no Face e as pessoas já pediram a cópia do projeto em outros municípios. Então, assim, a ideia é que passe por essa Casa de Leis e pela sensibilidade das comissões desses vereadores vai passar e depois vão lutar para que seja transformado em lei também, né? E o último projeto institui o Programa de Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres das Culturas Populares de Cariacica. É um projeto que está tramitando também. A ideia é de manter a cultura viva e que esses mestres e mestras possam receber o título de mestres e mestras e que eles possam trabalhar na divulgação, ensinando a arte naquela região do Congo, né, e outras regiões onde a arte seja multiplicada, preservada, cultivada através dessas pessoas que vão passar pelo Conselho de Cultura para receber o título de mestre e a partir daí poder ser remunerado para executar esse trabalho para manter viva a cultura do município. Então são essas leis que nós conseguimos, Sandra, aprovar até agora e outras que estão tramitando. E em relação a essa moção, eu gostaria de dizer a vocês e aos nobres vereadores que nós protocolamos, são 33,
e na realidade a Lei João Bananeira, nós tivemos a inscrição de 110 projetos, né? Foram 110 projetos que se inscreveram, e vocês estão entre essas 33 pessoas que foram contempladas, né, pela lei. E agora o próximo passo é o quê? É vocês trocarem o bônus. Estava até conversando com a esqueci o nome dele agora, deixa eu olhar aqui, e ele estava falando da dificuldade, às vezes, o Alionísio, né? E aí nós estávamos conversando, às vezes, da dificuldade que é a troca do bônus. No início da lei era muito mais complicado. Eu lembro que eu lancei um livro pela lei, e só Deus sabe a dificuldade que foi para trocar o bônus, né? Não é simples. Hoje nós temos o Fundo de Cultura, e aí é importante que os artistas estejam mais envolvidos e participem mais do Conselho de Cultura, para chegar um momento onde não tem essa dificuldade tão grande. Hoje está mais fácil a troca, né? Estou vendo aqui o Picolé também da Escola Boa Vista, né? Um artista também nato, né? Vamos agora para o Tetra, não é isso? Sim, nós já somos, né? Vamos para o Tetra agora, e a escola já está a 1000 por hora, que eu já estou sabendo. Então, assim, eu gostaria apenas de registrar, eu não vou registrar todos, mas registrar algumas pessoas que estão aqui presentes. Nós convidamos todos os 33. Devo esquecer alguém? Se eu esquecer, o Alonísio de Souza Soriano está presente? Eu gostaria que o Alonísio levantasse uma salva de palmas para ele, porque ele foi um desses contemplados, né? E o projeto dele é Projeto Cultural Circo e Preservação nas Escolas. Eco espetacular. E eu fiquei feliz quando você falou, que eu acabei te orientando, assim, deu umas dicas de como fazer o projeto. Apenas conversamos sobre isso, né? E é isso, é multiplicar o conhecimento para que as pessoas possam ser beneficiadas. Nós temos aqui o Arildo, né? O Arildo está presente também, da PAI, que foi contemplado também com a voz do sorriso, não é isso? É um CD, é música, e é importantíssimo registrar, né, aquele trabalho que vocês realizam na PAI. O Alionísio é artes cênicas, né? Nós temos também aqui a Alessandra dos Santos, é isso? Projeto Ginga Cariacica, Patrimônio Histórico. Também está de parabéns pelo trabalho, né? A gente se conhece bastante tempo já e sabemos da luta de vocês. Tem o Luiz Carlos da Silva. Agora eu acertei, que eu confundi o nome dele. O Luiz Carlos está me contando a história que ele é professor universitário, né, Luiz? E ele vai trabalhar com a digitalização e inventário dos livros de registro de terras de Cariacica a cargo do vigário de 1855, é isso? Então, assim, é muito bacana, é patrimônio histórico. Eu falei da lei agora também, que nós acabamos de aprovar, né? O registro do patrimônio material do município, e o patrimônio histórico do município é fundamental que isso seja registrado e que entre, que seja preservado, né? Parabéns pelo projeto. A Charla Bianca, ela não está, mas seu esposo, José Carlos, está aí. Pode levantar também, José Carlos, que também merece as palmas pelo trabalho. E nós temos também a presença da Adonias Baldan. Cadê o Adonias? Parabéns, Adonias. A Charla, ela é passista do futuro, cultura popular, né? O Adonias é projeto cultural, concurso literário, poema nas escolas, né? Bastante interessante também esse projeto. Temos aqui também a Sandra Temístocla Nascimento. A Sandra, a primeira a chegar, né? Chegou cedo. E o projeto da Sandra é um projeto do livro A Viagem do Pássaro de Fogo, né? Uma lenda importantíssima, que é a cara do nosso município, né? E a Zelina Berg, que está aqui também, levanta a Zelina, que também é uma pessoa
que tem um trabalho belíssimo, colegas vereadores em Cariacica, professora, e que vai lançar o livro, literatura, publicação do livro infantil Cartilha das Crianças, correto? Alguém ficou de fora aí? Não, né? Então, olha só, gente. Eu gostaria de encerrar meus 15 minutos. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu acho que tem uns 5 minutos ainda. Mas não vou utilizá-los, não. Eu só queria dizer para vocês que Cariacica tem um vereador que se preocupa muito com a cultura, porque acredita na cultura, eu estudei muito sobre cultura e tenho uma paixão muito grande pelos artistas, porque sei da importância que tem a cultura para uma cidade, né, a nossa identidade, nossa memória, né, a identidade, né, de uma comunidade através da cultura, né, e a importância da cultura como uma transformação social, como uma mudança social, a partir do autoconhecimento. Você se conhece, você se descobre através da cultura. Então nós temos esse carinho especial. Só um minutinho, vereador. Eu não esperava, mas quero agradecer mais uma vez a todos os vereadores, né, todos sem exceção, por ter conseguido em um ano e pouco avançar tanto em projetos, não só para a educação, como para a cultura. Concedo a palavra ao novo vereador Celso Andreão. Vereador Erildo Denadai, presidente em exercício Amarildo Araújo, demais componentes da mesa, colegas vereadores, público presente, promotores da cultura, do conhecimento e da capacidade crítica da nossa população, que Erildo, de forma muito sensível, que acompanha a cultura do nosso município, toda a política pública de cultura, vem homenagear esse conjunto de heróis. Chamo vocês primeiramente de heróis, pois o caminho que vocês desbravam é para heróis, para guerreiros, que diante de um município com tantas mazelas ainda para resolver, vocês estão mirando a cidade do futuro, uma Cariacica do futuro, porque pensar a cultura, vereador Erildo, Vossa Excelência bem sabe disso, pensar uma cidade do futuro tem que passar pela cultura. A gente ouve muitas pessoas falando de educação. Educação é fundamental também, vereador Messias Donato, mas é a cultura que abre o espírito humano para a sua capacidade de interagir consigo mesmo, interagir com o outro, interagir com o mundo que o envolve. Então a cultura tem essa condição de dimensionar o homem para ver a vida com outros olhos, com outra capacidade de ver o mundo. É a cultura, vereador Erildo Denadai, que dá sentido e que nos faz, vereador Oséias, ver a beleza que o mundo expressa. Sem a cultura, um povo sem cultura é um povo que tem uma história muito superficial, porque a cultura faz os indivíduos a mergulharem, a irem buscar as raízes das questões de sua história pessoal, da sua história como um povo, da sua história como uma nação, da sua história como aquele que também quer construir história. Então, quero aqui parabenizar o vereador Erildo Denadai pelo sua disposição de abarcar a cultura do município, se empenhar nesse propósito, apoiando esses colegas, homens e mulheres, jovens, que também fazem parte da sua vida na dedicação à cultura. Então, quero também aqui homenagear com as minhas palavras a cada um de vocês, que olhando o rosto de vocês, a gente percebe que no olhar de vocês expressa a esperança de dias melhores. E a cultura é o caminho necessário. É uma pena que muitas vezes os governos ainda não entenderam essa necessidade. É uma pena que ainda os governos não colocaram seus olhos fixos na política pública de cultura. E aqui a lei João Bananeira é uma expressão que começou lá no governo Helder,
que abriu novos caminhos para as expressões culturais. E a gente não pode perder essa perspectiva que surge no governo do Helder Salomão, no governo do PT, um outro olhar para a cultura. E o prefeito atual, Juninho, vem dando continuidade a esta política pública, através da lei João Bananeira. Então, parabéns, vereador Erildo, e parabéns a todos vocês que tiveram agraciados os seus projetos. Vão à luta, porque também não é fácil, né, chegar à segunda etapa, que é recolher os recursos necessários para a efetivação do projeto. Mas vão à luta, continuem firmes no seu propósito e façam a cultura acontecer. O povo de Cariacica agradece. Um abraço e parabéns a vocês. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Celso. Eu gostaria apenas de encerrar e dizendo que tem 2 minutinhos só. Não, acabou. A Secretaria de Cultura, Carlos Délio está viajando, não pôde comparecer, mas a Secretaria de Cultura fez uma parceria com o Shopping, Mochuara. Conclua, e vereador. tem a Quarta Sonora. Quarta Sonora é uma possibilidade. Toda quarta-feira, Jorjão, os artistas se apresentam no Shopping. Pena que ele tem sessão, mas eu tive a chance de ir lá uma vez já assistir, né? E assim, e como o Celso falou muito bem, na realidade o governo federal tem investido muito na cultura, muito. Nós acabamos de aprovar uma moção há pouco tempo sobre o projeto Mais Cultura nas Escolas, Messias. Então eu queria encerrar aqui, só citar o nome de quem está aqui. Eu fico um pouco emocionado porque, para quem leu tanto, para quem escreveu um livro, para quem estudou e para quem tem uma paixão tão grande pela cultura, né? E meu mandato tem muito artista, Amarildo. Tem aqui o Fernando Faé, que toca no grupo Mochuara. Tem a Renata Rosa Weister, que também foi contemplada, que também é esposa do Flavinho, que é do grupo Mochuara, que está no meu mandato. Tem o Emerson Renato também, que é um luthier em Cariacica, que também está no meu mandato. Então, assim, nosso mandato tem um viés muito forte com essa área cultural e educacional. Então, eu queria agradecer muito o vereador Messias Donato, que aprovou os projetos aqui, o Amarildo Araújo, a Jaqueline, o Wellington, o Oséias, o Robertinho, o Celso, o Camilo, o seu Pedro, o Zé do Miguel. O Jorjão chegou agora, mas tenho certeza que mora naquela região ali do Congo, aquela região belíssima ali, uma produção cultural pulsante, né, Jorjão? Com certeza também votaria favorável ao projeto. E dizer a vocês que tem outros projetos que estão à disposição dos artistas, essa casa está à disposição dos artistas, e quero encerrar dizendo que este ano vamos organizar ainda uma sessão solene para homenageá-los. Obrigado, fique com Deus, um abraço. Com a palavra, o vereador Seu Pedro, do PT. Gostaria de registrar a presença do Arildo, presidente da PAI, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Renato. Desculpa, Carlos Renato. Aqui é muita... Tá aqui, e fica... Aqui. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa, nosso amigo Amarildo, né? A gente preza vocês, boa noite, vereadores, boa noite a todo o povo que está aí escutando essa assembleia, a TV, a webs e todas que estão aqui presentes. Nós queremos dizer a vocês que a cultura, não só no Espírito Santo, mas no país inteiro, é o primeiro passo que era para a gente ter uma cultura de verdade. Na verdade, eu vou fazer algumas palavras da cultura, que muitos pensam que a cultura só está dentro dos governos, mas precisa também de ter incentivo das culturas, os governos federal, governo estadual e o governo municipal. Se não tiver essa linha, nós não vemos uma cultura de verdade. Na verdade, nós só temos coisas boas se tiver interesse público. Se não tiver interesse público, nós não temos coisas boas que agradem o povo. Eu subi aqui para dizer duas coisas. Hoje
não sei se todo mundo sabe, começou o primeiro dia da votação para a Constituinte, né? Não sei se todo mundo está sabendo que hoje, do 1º até o dia 7, tem as urnas em todo lugar para um plebiscito em nível nacional. E nós, políticos, e nós que junto com a comunidade, com o povo, nós temos que atender os anseios do povo. E eles pediram, um ano atrás, naquela manifestação, que tivesse uma reforma. Uma reforma tributária, uma reforma que dê valor ao povo e dê valor também às políticas públicas. Que esse país, no geral, ninguém tem políticas públicas para dar a voz ao povo. Uma Assembleia Constituinte precisa de mudar muita coisa. E para mudar a política desse país, não é trocar de governo, não é trocar de político, porque não resolve o problema se não tiver uma Assembleia Constituinte, dizer o que é que o povo quer e atender a tendência do povo. Não adianta dizer que vai fazer isso e aquilo. Vejo os candidatos, governo federal, governo estadual, promete um monte de coisa e não está só nele para fazer. Aí o povo vai para a rua, o povo vai cobrar, e a pessoa fica dançando, desindigado para lá e para cá, e não resolve o problema do povo, porque a representação no Congresso Nacional só tem uma representação, 75% é dos grandes empresários. Aí vai baixando. As mulheres, 15%. Negros, 12%. Aonde é que a gente tem umas políticas públicas que vai atender a população mais pobre? Onde é que a gente vai ter uma política que vai atender, no geral, aquilo que é a cultura, a saúde, a educação, se não tiver uma coisa bem repartida, bem social, que o social é onde está todos os problemas do país, do município e do Estado. Problema social nesse país e nas prefeituras é tamanho do mundo. Ninguém vai resolver se não tiver políticas, não tiver gente interessado para resolver esses problemas. Não adianta falar, nem eu falar aqui na tribuna, e não ir para a rua, não ir ouvir o povo e dizer o que é que o povo quer. Eu vou dar a palavra à vereadora. Quero parabenizar seu Pedro pelo belo debate que seu Pedro está realizando nessa noite, falando de um tema tão importante a nível de Congresso Nacional, a nível de Brasília. Só que, seu Pedro, eu queria, assim, além dos parabéns, eu pedi uma parte aqui, eu tenho uma reunião agora com uma comunidade, mas eu não poderia sair daqui sem antes parabenizar o nosso secretário, Carlos Genato, porque no primeiro, nosso secretário, Carlos Genato, agora de desenvolvimento econômico, mas até então secretário de desenvolvimento urbano, que é a Sedendur, eu sempre faço confusão com essa sigla. E eu estou aqui, secretário, porque falando, e eu quero que fique registrado, eu desejo uma boa noite a todos, presidente, em nome do presidente Amarildo, e todos que nos assistem aí pela TV Web, que esse programa Edifica Legal e Construa Legal, Vossa Excelência conversou comigo na primeira semana que você sentou naquela cadeira de secretário. Nós tivemos ali uma reunião e
você falou, eu quero fazer algo, como seu Pedro, como o senhor fala, o debate social é muito importante, as pessoas não sabem como construir as suas casas e conseguir essas licenças e fazer com que as coisas andem sem ficar refém, muitas vezes, de pessoas mal intencionadas. E você chegou naquela secretaria e realmente conseguiu transformar aquela secretaria e colocar aquela secretaria com uma cara nova e conseguiu, antes de sair, talvez nos minutos do segundo tempo, lançar essa cartilha e esse programa que eu já tive a oportunidade de pegar e ver, e fico feliz que você trouxe para todos os vereadores, para que nós possamos, então, saber orientar os nossos contribuintes a como conseguir essas licenças e como regularizar o seu imóvel que tem no nosso município, que a gente sabe que cresceu, né, seu Pedro, desordenadamente, e é muito importante esse debate social que o seu Pedro faz, porque isso aqui também é pensar no social, para que as pessoas não venham ficar refém de pessoas com más intenções. Uma pena que Vossa Excelência saia dessa secretaria e vai para um novo desafio, mas eu tenho certeza que onde você estiver, pelo que eu te conheço há mais de 20 anos, você vai fazer um bom trabalho aonde você estiver. Parabéns e uma boa noite. Obrigado, seu Pedro, pela parte. Obrigado, vereadora. Eu quero agradecer também a presença dele, né? A gente sempre está lá, sempre está conversando com ele. É isso mesmo. Era bom você ficar, mas mudou, né? Quero que o outro esteja lá, que continue a sua andada, atender as pessoas, tá? Porque nós precisamos dessas pessoas, de atender as pessoas bem. Ninguém está naquela secretaria de graça. Ninguém está aqui de graça. Todos os secretários têm que ter um bom senso de atender a população geral. Que a população, ela é quem sabe o que é que precisa. Eu fico me perguntando que a gente faz um monte de pedido em várias secretarias e é um trabalho danado para a gente obter alguma coisa. Às vezes leva até por a cara. Não vou te atender que você não é ligado ao prefeito. Tá? Não vou te atender porque você fala mal do prefeito. Eu tenho uma história na vida que para mim políticas se faz com a letra minúscula. Política a gente não faz para dentro não. A gente faz para as pessoas. E é isso que os secretários têm que fazer, que são políticos. É isso que o prefeito tem que fazer. É isso que os vereadores têm que fazer. É fazer coisas boas para o povo. Porque nós não estamos pedindo favor a ninguém. Porque nós ganhamos para isso. Ganha para desempenhar o caráter. E eu, quando eu vou na secretaria, secretário, eu não vou por mim não. Eu vou para o povo. E ai daquele secretário que não quer atender e venha jogar na minha cara que eu sou contra o prefeito, porque eu vou jogar o povo contra ele, vou jogar a mídia contra ele, porque eu não devo só primeiramente a Deus e depois o povo, não devo a político nenhum, e eu costumo dizer assim, não devo nem ao meu partido, porque eu tenho uma história política de muitos anos, eu passei 25 anos ali para poder chegar aqui. E não vou me acovardar para ser caixinha de ninguém, para dizer que eu sou bom. A parte, vereador. Não vou me acovardar, dizer que a coisa está boa, sem estar. Se tiver boa, seu Pedro, vereador, diz assim, a coisa está boa e agradeço, porque precisa de coisa boa. Agora eu faço avaliações, toda hora, todo dia, como é que está o município de Cariacica. E eu quero que cada um vereador faça essa avaliação, que não é perdida. Não é meter o pau no prefeito, não é dizer que o prefeito é vagabundo, não é dizer nada disso. É fazer avaliação, como é que vai as secretarias, como é que está o orçamento participativo, que o povo desejava em Cariacica, que não tem mais. Cadê
os uniformes que não tem, está vindo de prestação, ainda tem uniforme do tempo do Eldo Salamão, e às vezes a gente chega aqui, ainda fala mal do governo Eldo Salamão, dizendo que ele não fez nada, nunca deixou faltar uniforme no município de Cariacica. Nunca, nunca. Por que hoje está faltando? Eu quero dizer que é falta de consciência política e de gestor político. Vou dar a palavra. Muito obrigado, senhor Pedro. Saudar o nosso presidente, vereador Amarildo, nosso colega Celso Sandrion, sempre firme aí nas batalhas, Sérgio Camilo, e assim quanto todos que se encontram aqui nesta noite. Saudar o nosso secretário, amigo, Carlos Zenato, que aí deixou, seu Pedro, uma pasta da Sendur e está assumindo agora a Sedentur. E aí a gente vê, atentamente, ouve também o discurso do vereador seu Pedro, sempre falando com a alma, né? Quando a gente fala com a alma, a gente alcança o coração das pessoas que estão nos ouvindo. E seu Pedro, tanto o seu Pedro, a bancada do PT, o Celso, o Erildo, o vereador Zé do Miguel, e falar do Carlos Zenato ali à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da cidade, a gente vê um secretário que, na sua estada à frente daquela secretaria, não fez acepção de pessoas, de vereadores, até os mais críticos, para não falar o mais crítico, e aí não é de forma pejorativa, mas por conhecer bem, né, das leis, do regimento, cientista político que é, meu amigo vereador Celso Sandrion. E aí a gente entende, Celso, a epistemologia daquela frase que diz que em toda regra existe uma exceção. E se essa frase é verdadeira, a exceção é Carlos Zenato, dentro da conjuntura que Vossa Excelência sempre, no seu contexto do seu discurso, coloca aqui. E aí nós tivemos, senhor Pedro, na despedida do secretário Carlos Zenato, o vereador Wellington estava lá, o vereador presidente Amarildo, toda a secretaria, toda a pasta, todos os servidores públicos, vereador Erildo Denadai, todos eles se fizeram presente, os secretários, os colaboradores, e quando o secretário leu ali o discurso dele, né, todos chorando, emocionados, né, pelo que ele representou e pelo que ele representa à frente daquela secretaria. Então, Carlos Zenato, eu só tenho a desejar a você sucesso nessa nova caminhada, assim como revolucionou o CDC, a Companhia de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento de Cariacica, CDC, assim como revolucionou a Secretaria de Habitação da cidade. Nós temos certeza que também, né, lá à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico será também um sucesso. Porque um homem que nem você, que tem a simplicidade e a gratidão no coração, onde vai dar certo, pela competência que tem. Então, parabéns, que Deus te abençoe, né, e siga firme aí nessa caminhada. Muito obrigado, seu Pedro, e dizer que eu sou um admirador do senhor, obrigado, pela sua história. Muito obrigado, seu Pedro. Eu também quero desejar também uma boa pasta para ele e um bom trabalho. E olhe bem para Cariacica, que Cariacica está precisando de muita gente olhar para Cariacica. Não sei quantos minutos tem, está terminando? Continuando o que eu ia falando na Constituinte Nacional, e poucas pessoas, sabe quanto custa uma campanha política no Brasil, ainda mais bancado por os grandes empresários que compram os parlamentares, que não é aqui, mas que compram os parlamentares para ter voz e vez lá a hora que quer. E o pobre e o negro não tem vez. As mulheres
não tem vez na Constituinte, lá na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, porque não tem maioria. A maioria são dos ricos. A maioria são das grandes imprensas que tomam de conta do país. E hoje, a gente está vendo que não é por aí que a banda toca. Conclua, seu vereador. Não é dizendo que o país está na miséria. O país está muito bem. Falta melhorar mais ainda. O país está muito bem se continuar com gente pela frente, que tem a capacidade, não vai pela gracinha, que gracinha não faz bem a ninguém. E por isso só deixo um recado. Cuidado no dia 5 de outubro, saber com quem vota, porque o país está andando nos trilhos e vai andar muito mais com a Dilma, porque a Dilma vai continuar isso. Tá? Obrigado. Com a palavra, o vereador Zé do Miguel, do PT. Só PT hoje, hein? Pelo prazo de até 15 minutos. Quero saudar aqui o nosso presidente, Amarildo, os demais da mesa, saudar aqui os vereadores, excelência, o público presente, o público que nos acessa em casa pela TV, web, a TV Assembleia. Mas eu queria dizer, presidente Amarildo, esse vereador, 4 horas da manhã, está com café na mesa. 5 horas está na rua. 6 horas é o segundo café. 7 horas na secretaria pedindo para o povo de Cariacica. É verdade. E você também faz isso, que eu já vi, sei lá, e algum vereador faz isso aqui, dessa Câmara. Mas, gente, eu fico triste. Cheguei aqui hoje tão alegre, mas fiquei triste quando eu cheguei aqui, Camilo. Começou a ler a pauta ali, eu fiquei triste. Por quê? Porque todos nós aqui, a gente pede para o povo de Cariacica. Quando eu vejo pedir veto do projeto desse aqui, ó, Cidade Limpa, o que é isso aqui? É uma caçamba e uma máquina que vai catar os entulhos das calçadas, limpar o lixo das calçadas, o pessoal passar. Está sendo vetado pelo procurador. Talvez o prefeito nem sabe disso. Está vindo lá para cá, vou votar quarta-feira. O veto do Cidade Limpa. Está aí, ó. Fico triste, Camilo. Nós temos que ver isso aí, Camilo. O vereador é cobrado todo momento para limpeza e é vetado pelo procurador. Fico triste. Como vereador dessa Câmara, fico triste mesmo hoje. Nunca fiquei triste como fiquei hoje. Porque isso não pode acontecer não, gente. Não é isso? Então, peço o apoio de vocês. Não podemos deixar a cidade suja. Nós somos eleitos para fiscalizar o município, para pedir para o povo, né, seu Pedro? Pedir para o povo. Aí fica difícil desse jeito de fiscalizar. Fica difícil de pedir. Mas eu queria dizer, gente, que esse fim de semana eu rodei toda a Cariacica. Visitei 3 igrejas. Vou. Adventista que mais eu vou. Visitei 3 igrejas. No sábado eu estive lá em Osira Ramos. Teve 18 casamentos comunitários lá. Estava eu e o vereador Oséias lá. Ficamos lá até meia-noite, 1h da manhã na festa. Ficamos lá, 18 casamentos comunitários. Uma coisa muito linda. Eu vi no Face. Da Assembleia. Assembleia de Deus. E na quinta-feira estivemos aqui, não foi, Marildo? Uma audiência pública aqui, ó. O vereador Marildo fez aqui tão linda. Homenageando os corretores de imóveis. Parabéns, Marildo. Quero dar o parabéns a Marildo. Pouca gente, mas de qualidade. E eu fico triste com os vereadores. Precisamos ter união, vereador. A gente pede união todo dia, todo momento, toda sessão. Para nós caminhar junto, tem que ter união, o amor, a fé e a esperança. Para as coisas caminhar. Aqui dentro não podemos ter partido. Vereador. Trabalho tem que ter. Porque o povo nos elegeu para trabalhar para eles. Porque aqui não veio um assessor de nenhum vereador representar o vereador. Foi ou não foi, Marildo? É verdade. Eu estive com ele aqui, coitado, ajudando ele. Tinha que mandar um assessor. Estou representando lá o vereador tal. União. Marcos Desídio estava aí conosco aí, ó. Esse homem de guerra. Toda a sessão está aí conosco aí, ó. Parabéns, Marcos Desídio, seu trabalho.
É um homem que trabalha muito nessa Câmara. Tire meu chapéu para ele. Mas queria mais além, gente. Queria dar a palavra ao Celso Sandias. Pode falar, Celso. Obrigado, vereador Zé do Miguel, sempre atento aos acontecimentos. A pauta da sessão, eu também fiquei surpreso com os vetos, vereador, porque realmente a gente tem tido um desentendimento permanente com o executivo, né? A gente começa a colocar em xeque a Comissão de Justiça, né? Porque, na verdade, o número excessivo de vetos é colocar a Comissão de Justiça. É uma pena que nenhum dos membros esteja aqui nesse momento, mas eu estou aqui não fazendo uma crítica à comissão, mas colocando uma preocupação, porque a gente tem que tomar decisão aqui enquanto parlamento. Porque todo o projeto está sendo vetado, tem alguma coisa de errado. Ou a gente tem que começar a dar a mão à palmatória e a comissão não está dando o parecer correto, ou é o procurador da prefeitura. Então, assim, tem que decidir isso. O que não pode é ficar esse estado de vetos que está chegando nessa casa permanentemente. Todos os projetos, praticamente, na sua maioria, pelo menos, estão sendo vetados. E concordo com Vossa Excelência que são projetos importantes para a cidade, que nascem, muitos deles, do apelo social e popular. Então, assim, a minha preocupação aqui é levantar essa questão. O número excessivo de vetos questiona a nossa Comissão de Justiça, no primeiro momento, formado pela vereadora Ilma, na presidência, vereador Sérgio Camilo e o vereador Itamar. Então, eu acho que a comissão também tem que se posicionar em relação a isso. E a casa como um todo, a partir da escuta da Comissão de Justiça, emitimos um parecer ao prefeito e ao seu procurador. O que não dá é para a gente ficar assistindo isso com a normalidade, como se nada tivesse acontecendo. Então, eu quero levantar essa preocupação aqui na casa, aproveitando o discurso de Vossa Excelência, que questiona novamente mais um veto do prefeito Juninho. Então, assim, eu também quero me sensibilizar com Vossa Excelência e, de novo, na quarta-feira, quando vierem vetos, que a gente derrube, porque nós estamos sendo desmoralizados de alguma forma, e eu acho que essa casa não pode ficar com essa cara de paisagem que está, às vezes, diante das coisas que estão acontecendo. Obrigado, vereador Zé do Miguel. Valeu, vereador Celso. Mas veja bem, gente, estou triste mesmo, porque eu sou um vereador que gosta de ver a limpeza acontecer. Com que cara que eu vou pedir limpeza lá embaixo amanhã, no meu bairro, para outros bairros aí, de Cariacica? É difícil. Mas vamos em frente. Talvez foi um engano do procurador. Mas eu queria dizer, gente, o seguinte: eu estive pesquisando hoje no Face, lá na Bahia, o Nápoles. Lá em Nápoles foi acampado 1.500 famílias com o governo Lula e o governo Dilma. 1.500 famílias. Tem água, energia para todos, 12 alqueires de terra para eles trabalhar, para iniciar o trabalho deles. Tem escola, saúde, tem tudo. Então, gente, veja bem. E tem 16 mil reais no banco para eles iniciar o trabalho deles. Olha que coisa linda. É um trabalho bonito isso aí. Não. Então é um trabalho muito bonito. 16 mil reais no banco para iniciar o trabalho. Para comprar uma vaquinha, comprar um leitão, uma porcazinha para começar a criar, começar a crescer. Então, gente, esse é um projeto muito bonito do governo Lula e Dilma, que está implantado lá em Onápolis. É bom, gente, quem não sabe disso, que possa puxar no Face, Previdência lá, que vai encontrar essas coisas boas que o Brasil tem. E hoje também eu estive na Secretaria de Saúde, lá onde tem a subsecretária Carla. Fui bem atendido lá. Está de parabéns. Me atendeu muito bem. Fui atendido, a pessoa que eu levei lá, foi bem atendido. Então está de parabéns com a secretaria. E vou mais além, gente. 36 milhões de pessoas saem da miséria nesse país. Então, gente, é muito projeto bom que o governo Lula e Dilma fez para esse país. Escola, pró-jovem, muita coisa que veio para o nosso Brasil e tem muitos ainda que não sabe disso. Joga o contrário, fala o contrário.
temos que mostrar para o nosso povo essas coisas boas. Porque tem gente que não examina nada. Só vê o que o outro fala e fala igual. Quer falar igual o outro falou, porque o outro falou, eu vou falar também. Temos que estar preparados para combater. 8 milhões de jovens, qualificação. Então, gente, é muita coisa boa. E quero dizer para vocês, gente, que eu estou trabalhando muito nesse município, como os demais vereadores que estão aqui trabalhando. Só vai acontecer mais, Amarildo, em Cariacica, com nós unir. A união faz a força. Unidos venceremos. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Celso Adriano, do PT. Hoje a bancada do PT falou todo mundo, hein? Os 4 petistas hoje, pelo prazo de até 15 minutos. Presidente Amarildo Araújo, demais colegas vereadores, vereador Wellington, vereador Bi, que compõe a mesa nesse momento, vereador Erildo, vereador Zé do Miguel, que ainda permanecem aqui na sessão, vereador Jorjão, que está ali na plenária, demais lideranças comunitárias e sociais que acompanham a nossa sessão. Meu boa noite. Venho rapidamente aqui, presidente Amarildo, colocar algumas questões que tem nos questionado muitas vezes na rua, que é exatamente se perguntar sobre a rua. Nós estamos vivendo um período eleitoral e a gente que caminha na rua nesse período, a gente se pergunta qual o sentimento que está motivando a população a acompanhar o cenário eleitoral. Tenho visto um duplo sentimento. O primeiro sentimento é de apatia. Nós estamos vivendo um período que já vai para os seus últimos 35 dias do processo eleitoral e ainda percorre a cidade, o estado e o país, acredito eu, de apatia. O eleitor, o cidadão, ele ainda não entrou no clima da eleição. Por que eu tenho falado isso? É a preocupação com onde vamos parar numa escolha equivocada na eleição. Nós podemos ter consequências graves, porque o voto, né, tem aquela frase também célebre, voto tem consequência. Voto é um instrumento democrático onde o cidadão participa efetivamente, diretamente da escolha dos seus representantes. E quando essa análise, essa leitura sobre o candidato não é bem feita, ela pode incorrer numa consequência muito grave para o conjunto dos cidadãos. E aí em todos os aspectos, na cidade, no estado e também no país. E aqui eu venho exatamente falar do segundo sentimento. O primeiro é a apatia e o segundo é o descrédito com a classe política. E eu hoje, fazendo parte desse time, vereador Amarildo, vereador Wellington, o vereador Wellington já tem 4 mandatos, 3 mandatos, esse é o 4, esse é o 3º. Já tem uma experiência vasta enquanto vereador, mas para nós que somos vereadores de primeiro mandato, eu aqui presente, vereador Amarildo, vereador Bi, vereador Erildo, vereador Zé do Miguel, a gente começa a fazer as nossas leituras, vereador Erildo, de qual é o olhar emitido pelo cidadão à classe política. E eu tenho dito o seguinte, desde as manifestações do ano passado, nós temos uma alteração significativa do perfil do eleitor, de como o cidadão vai entender e ver a classe política e as instituições públicas. E hoje esse sentimento de apatia e de descrédito dá um sinal de alerta para todos nós em relação de como estamos sendo vistos pelo conjunto dos cidadãos e cidadãs deste nosso país. Me chamo então para o alerta, meus colegas vereadores, que estamos chegando também aí
aos últimos meses do segundo ano de mandato e entraremos no segundo tempo deste mandato a partir de 2015 e que muitos de nós, com o resultado eleitoral que se avizinha em 5 de outubro, teremos que rever muitas questões. E eu acredito que esta casa também vai ter a necessidade de passar por uma ressignificação do seu papel, do seu desempenho e também de como nós temos levado algumas questões nesta casa. E aqui eu não posso deixar de emitir minha opinião. Vereador Amarildo, que é vice-presidente desta casa, tem presidido as últimas sessões. Então, nós temos o nosso presidente, que é o vereador Marcos Bruno, que nas últimas sessões não tem comparecido para conduzir as sessões, por diversas tarefas que ele tem cumprido. Mas fica para nós uma interrogação. Tivemos também o nosso presidente recém-eleito, o vereador César, que também tirou uma licença aí de 121 dias. Isso vai despontar no final do ano, no final deste primeiro período de mandato. Jorjão foi empossado, seja bem-vindo, Jorjão, com muitas tarefas também a cumprir nesse período curto, mas de grande significado, pelas tarefas também que terá que desempenhar em votar orçamento e tudo mais, né, pelo cálculo dos 121 dias, provavelmente participe de todas essas votações. Então, nós precisamos dar um basta em alguns comportamentos. Nós precisamos reconstituir as comissões, nós precisamos reconstituir a atividade deste plenário. Então eu espero que essa eleição também, para aqueles que são candidatos, que estão na rua, possam beber da fonte. Beber da fonte que é o eleitor. Beber da fonte que é o cidadão, porque é ele que aponta e indica para nós como devemos atuar, como devemos agir e qual é o nosso papel diante das tarefas complexas que a cidade tem que desempenhar. E aqui quero, para encerrar minha fala, expressar também, vereador Amarildo Araújo, nosso presidente em exercício, o sentimento em relação ao governo Juninho. Porque nós estamos ouvindo muito as ruas. E hoje Juninho não está bem quisto e bem avaliado pelo conjunto dos cidadãos cariaciquenses. E eu posso afirmar aqui que aquela pesquisa do início do ano, de avaliação das administrações, que percorreu toda a Grande Vitória com seus prefeitos, e Juninho não foi diferente, também teve a sua pesquisa e a sua avaliação, onde em média de 70% a 80% dos cidadãos cariaciquenses consultados emitiram uma opinião de que não confiam, que não acreditam que Juninho vá desempenhar as suas promessas de governo, elas se consolidam na rua. Não se consolidam mais na desconfiança, mas se consolidam nesse nível de descrença, de desânimo e de total, prestem atenção, colegas vereadores e público presente, hoje o cidadão de Cariacica, ele já emite uma opinião que o tempo do Juninho só deve ser encerrado e ele não deva voltar mais a administrar essa cidade. Então, nós temos esse sentimento na rua. É possível de ser revertido? É possível de ser revertido, mas nós precisamos ter um conjunto de iniciativas deste governo que possam alcançar este resultado. O que até o momento não temos visto. Tanto é que a nossa crítica em relação à reforma administrativa é mais um passo que levará esse governo ao fracasso que já vem se consolidando no dia a dia da cidade. Os serviços básicos, eles não acontecem. E quer ver a prova disso, vereador Amarildo, que preside a sessão? É o número exorbitante de indicações que a gente emite aqui nas sessões.
para serem aprovadas. E pede limpeza, e pede tapa-buraco, e pede pintura de meio-fio, pede isso, e pede aquilo. É natural que o vereador faça isso, mas também emite, na outra ponta, emite a seguinte mensagem: os serviços não estão sendo prestados. Não dá para negar isso. Se eu estou identificando serviços a serem feitos, é porque eles não estão acontecendo. É uma regra lógica. Não dá para negar isso. É o papel do vereador identificar e encaminhar? Está correto, é o papel do vereador. Mas também não dá para negar que o serviço não está acontecendo, né? Então, eu encerro a minha fala, presidente. A parte, vereador. Consolido a minha fala antes do término para a parte do vereador Wellington. Ouvindo as tuas palavras, vereador, e aí vem a preocupação de cada hoje, quando você fala a respeito da rua. Hoje nós estamos percebendo na rua, não só a população, mas em si os políticos também, a dificuldade até para pedir voto. Isso eu quero me referir, não é em Cariacica só. Isso é nível Brasil. Isso é nível Brasil. Então, quando você fala a respeito da responsabilidade do vereador, está aqui indicando, por quê? É porque você é o representante do povo, ok? O povo não tem como chegar para pedir na secretaria, a pessoa Secretaria de Serviço Urbano. Se é uma comunidade que tem 3.000 moradores, e a pessoa, se todos têm que ir lá para pedir, então nós somos eleitos para isso. Eu vejo o projeto que nós apresentamos, legislar e fiscalizamos, é muito importante para Cariacica. Mas também a demanda do político, hoje, muitas vezes, chegou um ponto que nós fazemos a reflexão seguinte: qual o papel do vereador? Ok? Por que o vereador, eu falo isso? Essas indicações é importantíssimo. Nós estamos com uma ação, por exemplo, em Jardim Campo Grande, pedido do vereador Wellington Silva. Por quê? Quando visitando aquela comunidade, nós ouvimos na comunidade o clamor. E desse jeito, o Brasil também está fazendo. Não é só Cariacica, isso é nível Brasil. Quando você fala a reflexão, por exemplo, a avaliação de cada prefeito, eu estava conversando com alguns políticos, ex-prefeitos, principalmente aqui do estado, a Grande Vitória. Todos eles, hoje, estão tendo dificuldade. Por quê? A arrecadação abaixou, caiu bem. O governo Casagrande, ele sentiu na pele esses 4 anos que ele está no poder. Os 8 anteriores, o governador anterior, ele tinha mais dinheiro para trabalhar. O governo federal tinha mais dinheiro para trabalhar. Então, essa dificuldade é normal. O que nós temos que fazer? Nós temos que juntar para ver o que nós podemos fazer para ajudar, principalmente o nosso povo de Cariacica. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Wellington Silva. É interessante que realmente as reflexões, elas se casam. Em relação às indicações, eu reafirmei a importância do vereador nessa iniciativa, de ser o porta-voz das necessidades da comunidade. Mas não dá para negar que esse conjunto enorme de indicações, se fosse uma ou outra pontual, é lógico que a gente entenderia que é aquilo que está passando pelos olhos da administração. Mas como é um número enorme de indicações, isso é reflexo que o serviço não está chegando. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender também, que é o mundo real. Se eu estou fazendo muitas indicações, é porque os serviços também não estão sendo realizados. Porque se estivessem sendo realizados, eu não precisaria fazer a indicação. É uma lógica isso. E eu acho que o vereador está correto na sua atitude de identificar e encaminhar. Até porque tem várias maneiras, você pode encaminhar ofício direto para, no meu caso, por exemplo, quando há uma necessidade da comunidade, eu encaminho ofício direto para a secretaria para prestar o serviço, não passo pela indicação. Mas, assim, é o papel que devemos fazer. A identificação e o levantamento da necessidade da comunidade é um direito e ela precisa ser assegurada, concordo. Mas eu estou preocupado aqui com a dimensão do número de indicações. E são muitas. Conclua, vereador. E para concluir, presidente, é isso que nos aponta. Então, conforme aumenta o número de indicações,
é o sinal que o serviço não está chegando. Essa é a preocupação lógica. Mas concordo com Vossa Excelência, e já encerrando, que o desafio para nós, vereador Wellington, vereador Erildo, vereador Zé do Miguel, Jorjão, que aqui se encontra, Amarildo e Bi, que se encontram ainda em plenário, a descrença, ela também está no indicativo que a maior parte dos prefeitos atuais, eles foram eleitos num sentimento de mudança. Então, houve uma onda de mudança, onde esses prefeitos surfaram. E quando esses prefeitos que foram eleitos numa alta perspectiva, num desejo de mudança, não realizam os resultados esperados, o nível de descrença aumenta. E aí eu estou aqui para encerrar levantando a minha preocupação com a eleição presidencial, com esse movimento chamado Onda Marina, que tem o seu início colado na tragédia ocorrida com o presidenciável, né? Campos. Eduardo Campos. Então, assim, até que ponto uma eleição presidencial vai ser decidida pelo sentimento? Não vai passar pela racionalidade, se é o melhor plano de governo, se é a candidata que tem melhor condição de segurar as pontas na economia, no cenário internacional conflituoso que nós estamos vivendo. Essa é a minha preocupação. Conclua, vereador. Será que veremos, a nível nacional, na disputa presidencial, um movimento baseado no sentimento, numa onda, para eleger um presidente de uma nação? Podemos viver o que estamos vivendo em Cariacica. 85% de votos válidos no segundo turno e hoje um descrédito de 80% em relação ao governo por causa da sua baixa efetividade de resultados. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador senhor Claudemir de Souza Obi. Quero saudar o presidente Amarildo Araújo, saudar do PSB 40, saudar aqui também os assessores que estão presentes aqui, saudar também aqui meu amigo, filho do Amarildo Araújo, chegado se encontra Danilo, se encontra aqui presente, né? Saudar aqui os demais pares que aqui se encontram. Eu estava fazendo uma reflexão rápida aqui em cima do discurso do nosso vereador Celso Leon, Vossa Excelência. Ele expôs, na verdade, até, né, dentro do seu discurso, assuntos interessantes. Eu, de uma certa forma, eu percorro todo esse município e vejo a dificuldade daquelas pessoas que são candidatas, que pusessem o seu nome, né, dentro do seu planejamento. Acho que, para algumas pessoas, um pouquinho precipitado, porque nós temos um mandato para poder estar tocando ele. Essa é a minha opinião, mas cada um segue, na verdade, a sua teoria. Mas a maior dificuldade, mesmo, é para aquelas pessoas, para aquelas pessoas que têm um mandato, vereador. No meu caso, por exemplo. E eu não crucifico, de nenhuma forma, né, essas dificuldades, o comportamento de uma administração que nós estamos hoje vivendo, apesar de quase 2 anos, estamos vivendo o início dela. Essas dificuldades, na verdade, sempre foram passado de governo para governo, isso não é diferente. Os problemas resolvidos no município, nas regiões, elas são resolvidos por algum tempo, porque nós temos tempos chuvosos que faz com que esses problemas todos retornam. Município, a arrecadação não é muito satisfatória, então nós vamos estar vivendo sempre esse problema, não tem jeito. Vivemos isso no governo passado, nós estamos vivendo nesse governo, e vamos continuar vivendo essas dificuldades. Qualquer um de nós que assumimos uma administração municipal, e se esse município for Cariacica, vai estar vivendo todas essas dificuldades. Mas eu vejo e acredito que nós estamos pagando por coisas que nós não fazemos parte. Que hoje, um político hoje com mandato, né, ele acaba colhendo problemas que ele não participou.
Porque hoje toda essa dificuldade ela é causada, gente, infelizmente pela corrupção. Pelo político corrupto. Inclusive tem gente que bate palma ainda para político corrupto. Bate palma. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha no nosso país. Bater palma para político corrupto. Entendeu? Mas só quem enxerga isso é quem realmente percebe, na verdade, os descasos que nosso país está vivendo. E eu sou muito a favor da mudança. Sou a favor da mudança, por quê? Porque quando se mantém uma sigla, ou somente um grupo de pessoas só num governo, seja ele estadual, seja ele municipal, seja ele nível Brasil, as pessoas acabam achando que eles são dono do município, eu sou dono do estado, eu sou dono do Brasil. Aí começa a usar o dinheiro de uma forma indevida. E aí, quem sofre as consequências somos nós, a sociedade, entendeu? Nós sofremos muito porque nós somos cobrados pela sociedade. E aí a gente cai nesse descrédito do qual o vereador expôs aqui. E aí, gente, eu acredito, eu continuo acreditando que a única forma de mudar a política do nosso país é fazendo justiça. E a única forma de fazer justiça é mudando aquilo que não está dando certo. E a gente não pode, de forma nenhuma, julgar uma pessoa que nunca teve a oportunidade de administrar um município, ou um país, ou um estado, entendeu? Como uma pessoa incapacitada. Eu acho que isso aí é uma posição muito precipitada, irresponsável, entendeu? E que a gente não pode, de forma nenhuma, conduzir esse tipo de atitude. Eu encerro a minha fala dizendo que nós temos que estar acreditando que a mudança é a única forma de a gente começar a ter o respeito da sociedade na questão política. Muito obrigado, uma boa noite. Não havendo mais a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando sessão extraordinária para a próxima quarta-feira em horário regimental. A todos, uma boa noite.